Bom dia a todos os irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para a ambientação com a nossa irmã Simone, a lição, com o livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 129. Muita paz a todos. Vamos prestar bastante atenção, meus irmãos, no texto do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, que nos traz a lição Origem das Tentações, que é o tema do estudo da manhã. Então vamos pensar e prestar bem atenção. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparado por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinamos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Senhor, agradecemos por essa manhã, pela oportunidade de aqui estarmos nessa casa de oração. Agradecemos, Senhor, por esses amigos preparar este ambiente de harmonia, de paz, que possamos ter um estudo de amor e que cada palavra possa cair fundo em nossos corações, em nossa mente, que possamos aprender um pouquinho mais do Evangelho, levando a todos aqueles que não puderam estar conosco um pouco dos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Abençoa cada um de nós, hoje e sempre. Graças a Deus. E a nossa irmã, que fará o estudo da manhã, é a nossa irmã Fátima Moscoso, que frequenta a nossa casa, o CELC, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o capítulo é o 28, Coletânea de Preces Espíritas, itens 20 e 21, para pedir
a força de resistir a uma tentação. Vamos vibrar com a nossa irmã. Paz e alegria a todos os corações amigos. Como a nossa irmã já colocou, né? Nós estamos no capítulo 28 há bastante tempo, já chegamos agora ao item 20 e 21, e que vamos conversar sobre resistir a uma tentação. Então, nós fomos no dicionário para ver o que significa a palavra tentação. Será que é uma coisa boa, uma coisa ruim? Por que a gente tem que resistir à tentação? Então, no dicionário está lá: tentação, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Então, já concluímos que tentação não é uma coisa boa, né? Mas a tentação, na verdade, ela é um impulso. Você é impulsionado para aquele ato. E aí nós vamos ver no Evangelho o que nós temos que fazer. Como que a gente resiste a essa tentação de fazer algo que a gente sabe que não é correto. Por exemplo, eu sei que eu tenho tendência a ter diabetes, porque na minha família tem vários casos de diabetes. Mas eu tenho loucura por chocolate, comer doces. Então, toda vez que eu vejo um doce, eu caio na tentação de comer. Mas eu não como só um, eu como vários, mesmo sabendo que não me é recomendável, pois na minha família tem casos de diabetes. Mas eu não resisto. Ou outras situações que na sociedade acontecem, até de pessoas bem de vida, que tem a questão da cleptomania, a mania de pegar os objetos alheios por desejo de possuí-lo. Então, ela não resiste à tentação de adquirir aquele objeto. Mas como a doutrina espírita, ela é tão consoladora e nos mostra sempre como proceder, nós vamos estudar hoje um pouco de como resistir a essas tentações do nosso dia a dia. E por que elas existem? São provas para a nossa evolução, para que possamos nos melhorar? Tudo isso nós vamos ver hoje aqui no Evangelho. No item 20, no prefácio, começa bem assim: duas origens podem ter qualquer pensamento mau. Então, qualquer pensamento mau, ela pode ter duas origens. A primeira, da própria imperfeição de nossa alma. Então o pensamento mau pode vir de mim. Não significa que venha sempre do alheio, tá? Das minhas próprias imperfeições, da imperfeição da nossa alma, ou uma funesta, uma desgraçada influência que sobre nós ela exerce. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. Então, a gente já chega a uma outra conclusão: só é tentado aqueles que ainda são imperfeitos, certo? Pela nossa imperfeição, por não ainda lutarmos verdadeiramente, para mudar os nossos pensamentos, a nossa atitude, aí por isso existe a tentação. Confere? De sorte que aquele
que vem a falir não poderá invocar, por escusa, a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Então, mais uma vez aqui, vem nos esclarecer que essa tentação só acontece conosco de sermos influenciados por algum irmão menos esclarecido, que tem ainda mágoas conosco, que desejem ainda que nós continuemos nos caminhos errados, porque ele ainda percebe que nós ainda existe dentro da gente essas mazelas. Porque se não existisse, eles não ficariam do nosso lado. Então ele coloca aqui, visto que esse espírito que quer influenciar, não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução, que ele não daria bola. Então tem até uma situação de uma história em que os irmãos estão numa tarefa de prejudicar as pessoas, de agir, de fazer determinadas tentações. E quando um desses irmãos chega próximo àquela pessoa e começa a tentar falar com ele, agir, ele leva um choque. Ele leva como uma descarga elétrica. E aí ele se assusta. Aí o companheiro dele, isso espíritos, tá, gente? Desencarnados. Ele fala: esse aí não adianta você agir sobre ele. Você não vai conseguir, porque ele está sempre em prece, com bons pensamentos, agindo no bem. Então desista dele, vamos para outro. Então é isso aqui que ele está colocando, exatamente isso. Eles só agem em nós porque encontram em nós a mesma sintonia. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Porque muitas das vezes a gente julga que a gente não consegue resistir, porque o espírito é uma pessoa desencarnada, porque o espírito nada mais é de que almas dos homens desencarnados, certo? E aí muitas das vezes as pessoas acham que não tem como resistir a essa influência. Mentira, podemos sim. Assim como podemos resistir às tentações de nossos companheiros de jornada. Nós o tempo inteiro estamos em sociedade. E algumas das vezes a gente não diz não para os nossos amigos. Quando a gente percebe que aquele caminhar dele não está legal, que aquela sugestão que ele está me dando não é compatível com a educação, com o que eu aprendi com relação aos ensinamentos de Jesus. Se eu posso dizer não para o encarnado, eu também posso dizer não para o desencarnado. Mas muitas das vezes nós dizemos que não conseguimos resistir e damos como justificativo o nosso erro pelo outro. Mas isso não existe. Quando eu erro porque eu ainda sou imperfeito. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 122, sobre como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal. Então Kardec pergunta
como que o espírito, que ainda não tem consciência de si mesmo, pode gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal. Aí ele continuou perguntando: há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Será que existe dentro de nós alguma coisa que nos direciona para o lado que a gente deve escolher? Aí a resposta dos espíritos. A resposta dos espíritos superiores é que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, quando nós nos tornamos espíritos, nós começamos a desenvolver o livre-arbítrio. Então, nós passamos a ter consciência de nós mesmos. Então, nós já temos o nosso livre-arbítrio. Aí ele continua: já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, está tudo colocado na nossa vontade. A partir do momento em que eu sou um ser pensante, eu tenho vontade das coisas. Então, a tentação nada mais é de que uma vontade, um desejo que nós temos. Agora, o livre-arbítrio, ele já está sendo aplicado. Então, tudo sempre dependerá unicamente de nós. Nós é que decidimos. Não há nada que já vem pré-estabelecido. Não, você vai fazer isso, né, esse caminho. Não, é um desenvolvimento, é um desenrolar. Porque seria muito fácil para Deus, né, colocar todo mundo perfeito. Mas qual o mérito? O mérito não está em a gente conquistar as coisas. Quando a gente trabalha, quando a gente produz alguma coisa, a satisfação não é enorme quando você percebe que depois de muito lutar, você conseguiu realizar aquilo que você desejava. Um artesanato, uma comida, né? Que você muda um pouquinho o tempero aqui, ali, coloca mais uma coisinha, e aí a pessoa, nossa, essa sua comida está uma delícia. Eu já comi essa mesma comida em outros lugares, mas não tem esse quê de sabor que tem a sua comida. Por quê? Porque a pessoa foi se especializando, buscando a sua melhoria naquela culinária ou naquele trabalho que realiza. Então, o mérito é nosso. A luta é nossa também. A luta não é do outro, é nossa. Já não haveria, então, liberdade desde que a escolha fosse determinada por causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Então, a causa do erro pode estar fora dele, mas ele é responsável. Por quê? Porque ele acatou aquela tentação por sua livre vontade. A vontade era dele. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros resistiram. Porque muitas das vezes, o que é colocado, né, nessa figura? De que Adão foi tentado, né, a comer, né, o fruto proibido. Ele que não quis resistir. Então, assim é a nossa vida. Tudo, né, que nos circula, todos os atos, nós é que precisamos fazer a nossa escolha.
sempre colocando na balança os ensinamentos de Jesus. Se Jesus estivesse no meu lugar, como é que ele agiria? O que ele faria no meu lugar? Essa é uma questão que, se todos nós conseguíssemos o tempo inteiro colocar Jesus em primeiro plano, as nossas escolhas seriam bem mais eficazes, né? A gente não cairia tanto na tentação. Desta resposta, verificamos que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Daí a importância de desenvolvê-la para o exercício da liberdade de escolha, que é determinada pela vontade do espírito. As influências externas somente darão causa se cedermos por nossa vontade. Se há quedas, é porque caímos na tentação. Então, se a gente erra, é porque nós nos permitimos errar. Porque Deus traz para a gente todas as informações. Jesus trouxe no seu Evangelho todo o processo de como caminhar, de caminhar numa linha reta. Mas, infelizmente, nós somos tentados e acabamos escolhendo os caminhos tortuosos. Enquanto seres imperfeitos que somos, sempre seremos tentados em nossa existência, pois a tentação são inerentes às vulnerabilidades e às fraquezas da carne diante dos desejos e das satisfações pelo gozo dos bens materiais. Pelo gozo dos bens materiais. Os bens materiais, muitas das vezes, nos faz cair, porque nós não percebemos que essa vida material é uma vida passageira, que é aqui que nós vamos nos melhorar, vamos progredir. E aí nós damos mais valor às coisas materiais do que às espirituais. E aí acabamos caindo na tentação de trocar de carro todo ano, de comprar não sei quantos pares de sapatos, né? De comer, mas esquecendo da questão da caridade, de olhar para o lado, ver aquele irmão que também tem desejo de comer alguma coisa, que não precisa ser tão caro, que tem o desejo também de calçar um sapato, mas ele não tem um sapato para calçar. E aí a gente cai na tentação somente da posse e não também do amor ao próximo. Estas reflexões associa a vigilância permanente com as tentações que servem de provas para o ser humano resistir, manter a fé e a confiança em Deus. Então, nós somos tentados, continuaremos sendo tentados, porque aqui só se já tivermos num patamar de perfeição. Aquele que já está naquele patamar, ele não será mais tentado, porque ele não tem mais as mesmas mazelas que nós temos ainda, os mesmos desejos materiais que nós temos ainda. Então, nós seremos tentados ainda, mas a tentação é uma prova, gente. É uma prova para que a gente mostre que nós estamos mudando o nosso proceder e que nós já conseguimos dizer não. Como aqui muitos de nós já dizemos não a muitas coisas. As várias coisas nós ainda já dizemos não, mas ainda falta dizer não a outras coisas. Aí cada um vai pensar, né? Aonde eu ainda preciso trabalhar o meu não. Não quero mais isso na minha vida. Não quero mais ceder a essa tentação, que só me prejudica, que só me faz mal.
Então, a fé e a confiança em Deus, prevenindo-se dos excessos, compreendendo a utilidade dos bens terrenos e conseguindo dominar os atrativos dos prazeres decorrentes dos nossos desejos. Então, a gente tem que aprender a se controlar, a aprender a conviver. Aí, continuando no Evangelho, devemos ao mesmo tempo imaginar que por seu lado o nosso anjo guardião, olha só, ou espírito protetor, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. Então, o nosso anjo da guarda, o nosso irmão protetor, o nosso espírito protetor, ele está ali do nosso lado, mas ele não vai interferir na nossa decisão. Ele vai nos amparar para que a gente possa escolher o melhor caminho, mas a decisão é nossa. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do Espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Quantas vezes, a gente pensa em fazer um revide uma pessoa que a gente ficou magoado, que a gente está com raiva, e aí, de repente, a gente pensa assim, poxa, mas será que eu devo fazer isso mesmo? Será que eu devo fazer esse revide? Será que eu não vou criar mais problemas? Então, esse pensamento de reflexão, é uma dica para que a gente possa pensar e decidir. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. Quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem. Quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizesse. Então, até que não é tão difícil, a gente identificar o pensamento bom e o pensamento mau. O pensamento mau vai ser sempre aquele que me instiga a revidar, a não calar, a não perdoar, ou a dizer, eu sou o melhor de todos, Instiga o orgulho, a vaidade, As pessoas chegam perto da gente e dizem, você é magnífico, você é isso, você é aquilo, e a pessoa vai só se enchendo, mas esquece que qualquer dia um alfinete pode esvaziar, pode estourar, porque o orgulho, a vaidade é um mal para todos nós, para o nosso progresso espiritual. Então, a gente trabalhar a nossa humildade. Muitas das vezes a pessoa, mas então eu não posso elogiar aquela pessoa? Pode, mas a pessoa tem que receber esse elogio de uma forma humilde. Obrigado, eu estudei bastante, mas preciso ainda me melhorar mais ainda. Eu dou graças a Deus pelo amparo que eu tive para fazer tal e tal coisa. Então, porque muitas das vezes a gente é tão orgulhoso que a gente tem as ideias e a gente diz, eu tive uma ideia magnífica. Mas a gente sabe lá no Livro dos Espíritos que nós estamos cercados de irmãos o tempo inteiro. E se nós estamos fazendo uma ação no bem, com certeza os amigos espirituais estarão ali nos ajudando. E quantas vezes, quando nós estamos realizando uma boa tarefa, a gente fala assim, meu Deus, eu queria tanto conseguir fazer isso, mas eu não estou tendo uma ideia legal. E aí vem a ideia, Porque você já estava numa sintonia, você entra na sintonia daquele irmão que veio te ajudar. Aí você, já sei, acho que vou fazer assim. Tive uma ótima ideia. Ao invés de dizer,
Ai, obrigada, meu Deus, obrigada por ter me enviado, essa intuição para que eu possa realizar verdadeiramente o trabalho de forma a ajudar a todos. Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade, muitas das vezes nem dizemos que às vezes foi um colega que nos deu a dica. Às vezes o colega chega e fala alguma coisa para a gente, aí você fala, legal, gente, olha só, tive uma ideia. Mas ele poderia dizer, olha gente, fulano acabou de me dar uma ideia que soma com a minha, eu acho que vai dar certo esse caminho. Então, gente, as tentações estão dentro de nós, como diz na página. Ela só vai entrar em vigor se nós permitirmos, porque o mal está em nós, nas nossas mazelas, nas nossas imperfeições. No momento em que a gente começar verdadeiramente lutar para se vencer e não vencer o outro, porque nós não estamos aqui no planeta Terra para vencer ninguém, muito pelo contrário, estamos aqui para nos ajudarmos na nossa caminhada. Eu não desejar que o outro esteja do meu lado, caminhando junto, já é um erro. Porque eu preciso estar sempre estendendo as mãos para todos aqueles que precisarem das minhas orientações, dos meus auxílios, das minhas dicas, da maneira de proceder. Assim como a gente faz com os nossos filhos. A gente não está sempre de mão estendida para eles. Quando eles têm algumas dificuldades, chegam até nós, a gente não ajuda. Mas nossos filhos são nossos irmãos também, assim como todos nós, porque nós somos filhos de Deus. E aí, no item 21, tem a prece sugerida com relação a essa questão da tentação, que Allan Kardec coloca. A prece da seguinte forma, isso é só uma sugestão, gente? As preces que tem aqui no Evangelho é uma sugestão de como a gente pode orar para cada situação, Ou às vezes, quando a gente não está com condições de orar, a gente pega e lê uma pronta. Mas eu tenho que estar realmente em sintonia com cada palavra que eu estou lendo, porque ela vai fazer o mesmo efeito. Porque essa palavra também vai estar saindo do meu coração, da minha vontade de melhorar. Então, a vontade é a mola propulsora da nossa evolução, da forma de que desejamos caminhar. E a prece sugerida, bem pequenininha, porque não precisamos fazer preces enormes, ter palavras difíceis. Prece é falar com Deus, é falar com meu amigo espiritual, é falar com Jesus. Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos, que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. Então a gente tem que ter a consciência de que não é afastar simplesmente, porque muitas das vezes nós desejamos afastar, aquele irmão, mas é a caridade que tem que prevalecer. Resistir sim, afastar não. Resistir às ideias errôneas e aqui amar e orar por aquele irmão que ainda tem essas ideias errôneas, e não simplesmente repelir de forma
que ele é totalmente errado e eu sou a certa. Nós somos irmãos em caminhada. Ele ainda está pensando equivocadamente, assim como todos nós já pensamos. Então, ao orar, pensamos, vamos pedir a Deus a força para resistir e pedir a Deus que ampare ainda aquele irmão que não conseguiu descobrir os seus ensinamentos, ter o conhecimento da sua palavra, que ele possa ser encaminhado a um local onde ele possa receber essas orientações que um dia, graças ao nosso Deus, ao nosso Pai, conseguimos receber a palavra de Jesus. Que Jesus possa permanecer com todos nós. Agradecemos a nossa irmã Fátima, que Deus a abençoe. O prece final vai ser com a nossa irmã Suli. Vamos então, nesse momento, nos preparando ao que estejamos necessitando de fluidos, de energia para nos ajudar na caminhada. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, com esse grupo de irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, necessitando do Teu amparo, do Teu amor, da Tua proteção. Que possamos, Senhor, nesse momento, recebermos aquilo de que necessitemos, a força, a coragem, a sabedoria, para percebermos onde estamos necessitando de mudança, Senhor. Será que é no nosso egoísmo, na nossa humildade? Que possamos, Senhor, através desses bons espíritos, recebermos a intuição, para que possamos sair daqui mais fortalecidos, mais conscientes, mais decididos ao que devemos fazer de mudança em nós, para melhorar o nosso convívio, a nossa evolução. Te rogamos por todos os enfermos, nos hospitais, nos lares, nas ruas, que todos possam sentir a Tua presença amiga, Senhor, na certeza de que o Pai não desampara nenhum dos seus filhos. Que possamos, Senhor, sairmos daqui melhores do que quando chegamos, fortalecidos na Tua fé, levando esta paz que aqui reina. Te agradecemos por tudo que recebemos hoje, Senhor. Graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos,
das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da infância e da família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.